Olá, seja bem-vindo ao Nem Fudendo do Gorila Branco. Eu sou Bruno Peixoto e esse é o ensaio sobre o filme 300 de 2007, uma adaptação da graphic novel do mesmo nome de Frank Miller, com a direção de Zack Snyder e com a atuação de Gerard Butler, Lena Headey, Michael Fassbender e Rodrigo Santoro. This is Sparta! Vamos aí! Cara, o filme já mostra a que veio: abuso infantil ao ponto de infanticídio, doutrina djihadista e homoerotismo. Embora isso tudo seja aí um pouco disfarçado, ou nem tanto, na narração de um contador de histórias alienado e apaixonado pelo seu rei. Dílios conta a vida de Leônidas, rei de Esparta e pica das galáxias. Esse é um flash forward, ou o filme inteiro é um flashback. Na história contada por Dílios, imagina só esse cara contando todo esse caso aí na beira da guerra, né? Na história, um grupo de mensageiros persas vem a Esparta pedir a rendição de Leônidas. E isso desce aí atravessado na garganta do rei, que dá a famosa bica no peito do pela-saco, pondo lenha no fogo, justificando uma invasão persa. Uma boa introdução sobre quem é Leônidas. Sabendo que sua ação vai dar em merda, vai feder, ele procura os anciões, o oráculo, para uma consulta. Os velhotes corruptos tentam convencê-lo de que ir pra guerra é zica, a fita firmeza é mais peitinhos. Leônidas de Snyder concorda, em parte, pelo menos na parte dos peitinhos. Uma chance para os fãs da rainha Cersei Lannister secar a rainha Gorgo nua em pelo. E Leônidas parte para a praia com 300 soldados, sunga, canga e whey protein de maçã. Daí o momento nem fudendo aos 25 minutos do filme, embora nosso protagonista não tenha mudado de atitude, nem tenha feito nenhuma escolha diferente da sua essência, esse é o ponto em que ele banca sua escolha de não retroceder nem se render. Se alguma coisa, ele desafia o status quo, a cúpula, o parlamento, a politicagem, que preferiria ceder à oferta de Xerxes, Xerxes. Se ele aceita a sugestão do mensageiro, o filme terminaria ali, quer dizer, provavelmente continuaríamos a ver alguns peitinhos e mais bundas brancas de marmanjo. Dispensável, né? Esse foi o filme que colocou no mapa Zack Snyder, que migrou para o cinema, vindo da publicidade, e que até então havia feito apenas um filme, o remake de Dawn of the Dead, do George Romero, que nunca deveria ter sido refilmado, né? Vamos combinar. O estilão de Snyder vingou e depois de 300 ele assinou a direção de Watchmen, também adaptado aí de uma graphic novel, dessa vez do mago Alan Moore, Legend of the Guardians, outra adaptação literária, Sucker Punch, que é a versão feminina de 300, sob a asa de Christopher Nolan, dirigiu Man of Steel, o novo Superman, e vai dirigir um novo filme do Batman e Superman com lançamento previsto para 2016. Passando aí rapidamente pelo cast, porque vale a pena, 300 também estourou a carreira de Gerard Butler, que participou de algumas produções whatever e teve algum destaque em outros, como Tomb Raider, ao lado de Angelina Jolie, e Reign of Fire, com Christian Bale e o vencedor do Oscar de melhor ator desse ano, Matthew McConaughey. De legal, depois de 300 vieram Rock'n'Rolla e Corolianos, que gosto pra cacete. Primeiro longa dirigido pelo quase sempre excelente Ralph Fiennes, adaptação de Shakespeare pra telona, altamente recomendável, vai conferir esse bang aí. Mas mesmo tendo feito uma caralhada de filme por enquanto, Gerard Butler continuará sendo lembrado mesmo pelo seu rei Leônidas. Tonight we dine in hell. Lena Headey interpreta a rainha Gorgo, não teve um destaque mainstream no cinema até 300, além de Irmãos Grimm, aquela bosta. Em compensação, em 2008 ela filmou A Puta, The Whore, com Ron Jeremy. Bem, se esse nome soa familiar, é isso mesmo que você ouviu, Ron, o porco-espinho Jeremy. Porém, o filme é bem mais classudo do que imagina. Anyway, só trouxe isso aí pra mesa para destacar que hoje a sagaz atriz interpreta com ferocidade a leonina rainha Cersei Lannister em Game of Thrones da HBO. 300 foi o primeiro trabalho na telona do fodão Michael Fassbender, que veio da minissérie de TV Band of Brothers.
Daí pra frente, um monte de pedrada, 3 delas com Steve McQueen, Hunger, Shame e 12 anos de escravidão, fodões, mais Inglourious Basterds, fodão, X-Men First Class, que foi foda e pôs pressão nos dias de um futuro passado, Haywire, fodinha, e O Conselheiro do Crime, que ainda não assisti, mas tem um cast fodaço. E finalmente Rodrigo Santoro, que naquele momento era a figura mais conhecida aí do elenco para o público brasileiro e dispensa apresentações, né? O cara migrou das novelas globais para o cinema, fazendo algumas minisséries no intervalo. Destaque no cinema brasileiro com Bicho de Sete Cabeças, Abril Despedaçado e Carandiru. E na gringa, primeiro veio Uma Ponta Calada para as Panteras e pouco depois 300 com a drag queen King Size Xerxes. Os críticos de cinema de boina e all-star verde e acadêmicos do monóculo que fumam cachimbo, tratando-se de filmes adaptados de obras literárias, possuem a tendência de focarem no quanto que a versão para as telonas mantém-se fiel à fonte. Esse conflito existe principalmente por uma diferença de meio. Cinema faz parte do meio audiovisual, enquanto que literatura não. O leitor é estimulado a criar o seu próprio universo, seu próprio mundo, imaginá-lo a partir de sua interpretação do texto lido. Essa interpretação pode mudar de leitor para leitor, quando, por exemplo, imagina como certo personagem deve parecer-se fisicamente a partir da descrição do autor do livro. A adaptação para o cinema apresenta essa interpretação e imagem imaginada pelo diretor do filme com a sua equipe, muitas vezes tentando traduzir uma obra de 500 páginas ou mais em 2 horas de filme, a não ser quando o diretor é o Peter Jackson e a adaptação seja o universo de Tolkien, certo? Porque daí, foda-se, é um samba. Eu, por exemplo, estou lendo Game of Thrones, depois que conheci a série, e agora vejo todos os atores na minha leitura, ou seja, perdi a chance de criar o visual dos personagens a partir da minha própria interpretação do texto original. Para adaptações dos quadrinhos, o debate sobre como o material original foi utilizado continua. Com uma diferença importante, graphic novels são obras literárias com imagem, e no caso de Sin City, por exemplo, de Robert Rodrigues, a obra impressa serviu quase aí como um storyboard para a produção do cinema. Tamanha foi a fidelidade com o material original. Observação, eu admito que fui um desses babacas no meu ensaio de Dark Knight Rises. Se ainda não assistiu, confere aí um teco. Sem contar que ele passa por esse arco de recuperação 2 vezes no filme, sendo que no começo ele tá manqueba de bengalinha, tomando porrada de todo mundo, não consegue fazer merda nenhuma, até que o Lucius Fox dá pra ele aquele suporte pro joelho, e as articulações dele estão todas zoadas, sem cartilagem, e ele dá um bico na paredinha de tijolo laranja, como no Batman Ano 1, também do Frank Miller, só que lá ele bate com a mão seca. Pá, tem uma animação desse filme também bem legal. Alright! 2 recados importantes para continuarmos esse ensaio. Primeiro, foda-se. Isso mesmo, para curtir esse filme você tem que abraçar esse conceito. Experimente, vai, libertador. Foda-se. Foda-se. Por que isso? Porque tem uma pá de tarado chato que vai babar de raiva que 300 não tem nenhuma relação verdadeira com a história da Batalha das Termópilas, em que cerca de 7 mil aliados gregos enfrentaram 300 mil homens do exército persa, e eles estão corretos. O que eles negam-se a sacar é: o filme é uma adaptação da versão estilizada e nada precisa de Frank Miller sobre a Batalha dos Portões Quentes. Na graphic novel, assim como no filme, 300 gregos, sangue no olho, peitam 1 milhão ou qualquer outro número extravagante de persas. Na real, essa produça é narrada através do ponto de vista do caolho que sobreviveu à batalha, e tá aumentando aí seus pontos para o conto, para uma nova leva de entusiastas. Então o Bang escalou a grandeza de uma história de pescador brutal, com direito a peitinhos, bode que brisa, bromance e planos multicâmera e super slow. Sabe? E 2. Esse ensaio pode conter spoilers, então se liga no disclaimer.
Me interessa mais como esse filme foi visto pelo público. Os pontos de vista são divergentes. A grande maioria dos espectadores americanos desse filme e outros alienados brasileiros que provavelmente participam da Marcha da Família, que bancaram aí 70 milhões de dólares no fim de semana de estreia do Bang, adoram o filme, pois apreciam os heróis, os chefes de casa que marcham por Deus e pelo seu país contra a tirania. E por outro lado, pensadores não imersos no American Way of Life definem o filme como uma arte fascista, um conflito reducionista do leste contra o oeste. Tá, mas e daí? Foda-se, Bruno. Isso importa, principalmente para a turma do Oriente Médio. O governo iraniano, por exemplo, denunciou publicamente que o filme é, no mínimo, preconceituoso ao ilustrar hordas persas como demônios sanguinários que escravizam outros povos. Vale reforçar que os espartanos de Snyder foram suavizados para gerar alguma empatia com o público, principalmente americano, mais que os espartanos de Miller e certamente muito mais que os espartanos dos livros de história. Enquanto os soldados de Miller não apresentam emoção, afeição nem medo, praticam abuso infantil, descartam suas crianças imperfeitas e celebram seu orgulho militar, Snyder apresenta um rei Leônidas mais humano, interagindo com sua esposa e filho. O tratamento brutal que os garotos gregos recebem para tornar-se em guerreiros destemidos, inclusive vivido pelo jovem Leônidas, não faz parte do ambiente do maduro Leônidas. Como visto, o rei demonstra afeição abraçando o filho e lhe dando tapinhas nas costas. E quando faz amor com sua rainha, ele demonstra um lado mais doce. O sexo do casal é um contraponto à pegação sadomasoca, bissexual e zoofílica que rola lá na corte persa da Vera Verão Dourada. No livro existe só uma passagem falada sobre a noitada de Gorgo e Leônidas. Quando ela toma conhecimento de seus planos de guerra, a rainha sugere: por isso o entusiasmo de ontem à noite, hã? E Leônidas responde: Esparta precisa de mais filhos. Enquanto no livro Eufyates, entre duas moças peladas, aceita a oferta de Xerxes, no filme existe toda uma montagem com beijo gay e um bode enfiado no haxixe para criar um contraste entre sexo bom, dentro do matrimônio, e o sexo maligno, que é todo o resto, né? Essa suavizada, humanizada em Leônidas, principalmente para representar os demais filhos de Esparta, trouxe uma problemática. E Snyder absteve-se da solucionática. Na tentativa de aproximar o público dos heróis, ele compõe seus personagens como bons maridos, bons pais e defensores da liberdade em busca da felicidade, apesar do abuso infantil. Rituais homicidas, envolvendo agora ex-virgens mais gatinhas da região, e o abandono da responsabilidade social para com aqueles que possuem necessidades especiais. O pepino foi mostrar um grupo de brancos wannabe Conan numa ação militar contra um ditador rumo à morte certa e trazer uma ideologia contemporânea próxima dos conflitos do mundo real. E ainda, Snyder parte para a trocação alegando que, abre aspas, quem usa os termos neoconservadorismo, homoerótico e racista em suas leituras não entenderam o filme. Que o filme é mesmo apenas sobre um grupo de caras que enchem outro grupo de porrada. Porra, Snyder! A Warner Brothers comprou a briga do diretor e publicou em resposta à declaração iraniana que, abre aspas, o filme é puramente uma obra de ficção com o único objetivo de entreter o público e não é um ataque a nenhuma etnia, cultura ou afirmação política. Porra, Warner! E Frank Miller, pois é, a parada não tem fim, mano. Frank Miller também defendeu-se da leitura dos seus textos. Sobre Dark Knight Rises, ele comenta, abre aspas, qualquer um que acredite que uma história de um cara que veste uma capa para combater criminosos é uma representação política, vive num mundo de sonhos. Porra, Miller, seu sonhador do caralho! Independentemente se Snyder, os figurões da Warner, Miller e outros apoiadores que descartam essas leituras estejam sendo ingênuos, obtusos ou possuem uma agenda política secreta, a posição deles é muito óbvia. Num período dominado por conflitos, imaginados ou não, entre Ocidente e Oriente, e que o ZEWA, Estados Unidos, enfatiza a política externa como pauta mais importante do seu governo, a fim de impor-se como superpotência que mantém a ordem mundial, fica fácil alegar entretenimento e não preconceitos culturais. Eles,
Oriente Médio, persas, Irã, contra nós, Ocidente, Estados Unidos, American Way of Life, Disney, Lady Gaga, Katy Perry. Nós democráticos, bons e racionais contra eles, tirânicos, malignos e irracionais. Nós cristãos, eles muçulmanos. Sacou onde vai dessa parada? A hype do 300 causou um estrondo no mundo inteiro. This is Sparta! Foi repetido inúmeras vezes em festas, músicas e gags do mundo pop. Da mesma maneira, Capitão América serve como símbolo para tropas americanas no Oriente Médio. Batman influencia o comportamento de justiceiros em vários países, no Rio inclusive, também possuindo características homoeróticas e pedófilas. Filmes de Hollywood fazem parte da maior propaganda política dos Estados Unidos da América. As afirmações de Miller e Snyder são, no mínimo, irresponsáveis. Não só para espectadores iranianos, mas para outras minorias étnicas e culturais, o filme é mais um exemplo de como Hollywood determina a identidade de um povo. O mesmo pesadelo vivido pela nação indígena com filmes de cowboy, ou os russos com as comédias da Guerra Fria dos anos 80, ou o Brasil com uma paisagem sensual escapista. A história é mesmo escrita pelos vitoriosos, no caso dos Estados Unidos, escrita pelo cinema hollywoodiano. Se você também curte a ideia de produção de 300, que também foi bem inovadora, ponto para Snyder nesse sentido, eles alugaram um galpão e preencheram inteiro de parede verde, fizeram o filme todo ali dentro. Eu tive o prazer de entrevistar Mathieu Ledoux, um canadense que participou da produção de 300, foi um dos dublês, o cara faz parkour e anda de patins inline. Sujeito de gente fina pra cacete, humildão pra caralho, e ganhou um prêmio aí, Taurus, pela sua participação no filme. Você pode conferir um teco aí dessa entrevista e depois clicar no link na descrição abaixo para ver o Bang na íntegra. Beleza? Confere! It was one of the most growing and richest experience I ever had in my life. The stunt crew from LA that had done Matrix and all that, learning from them, the training with Mark Twight from Jim Jones, and we had a special diet for a month. It was like a regiment. It was like army style. Get there in the morning, alright boys, like 6 hours of swords and choreography and reaction, and then the training super intense. 18 hours a day, standing with sandals, uncomfortable, straight. Yes sir, oh. Bom, é isso, espero que tenha curtido o Insight 300. Se sim, me dê um help e clique em gostei aí embaixo. Isso faz uma grande diferença no crescimento desse Bang. E se pá, mande um comentário, pergunta, dúvida, sugestão no box abaixo, beleza? Já tem uma galera sempre que tá aqui, como Eldon, Carolina Moraes, Miss Bel Flanders, Red Fink, Joyce Matias, David Alcade, Bruno Costa, Felipe Nonato, Casimiro, Guilherme Teodori, Iago, Bigodon, o John, Hey Press, que põe a maior pilha no debate. Eu também sempre respondo as paradas, então como percebe, tem uma turma da pesada. Entre pro time e contribua para essa discussão, beleza? Então comente nessa caralha. E se não for pedir demais, divulgue esse vídeo para a sua turma. Estamos numa campanha para trazer mais pessoas para o canal, para conhecer o canal. Então convide seus amigos para se inscreverem nessa fita e acompanharem de perto os próximos episódios dessa série, mas todas as outras demais atividades que rolam por aqui no universo do Gorila Branco TV, do universo do Gorila Branco. Demorou? É isso, eu fico por aqui, até a próxima, volte sempre, é nóis!